A pergunta dele é: Nani, eu gostaria de saber sobre as dificuldades de conseguir uma locação em lugares públicos e como funciona essa burocracia. É, essa é uma boa pergunta, realmente, que foi o que eu falei, que a gente teve até uma reunião na comunicação social, justamente para que a gente não tenha um setor no órgão público que cuide especificamente de liberações. A gente acaba entrando em contato com a comunicação social para ter a liberação do espaço, mas a gente também tem que falar com o CETRAN para ter a autorização para estacionar. Quase ter uma film commission e daí... Exato, e aí acabou não tendo um desenvolvimento, justamente por isso, porque era um mercado ainda não tão visto, que é o que a gente está tentando mudar agora. Então, são vários setores. É um pouco burocrático, mas não é impossível. Mas a gente tem prazos curtos, então, geralmente, o correto é autorizar antes para depois apresentar, mas a gente não tem esse tempo. Então, a gente apresenta e vai atrás da autorização, porque o prazo de publicidade é sempre muito curto. Às vezes, a gente aprova um filme, tem 4 dias para produzir, mais 2 dias de PPM e depois está rodando. Então, é suado, mas não é impossível. Agora, durante a pandemia, tem sido mais restrito, justamente porque a gente tem que respeitar, vários protocolos e limitação de quantidade de pessoas. Mas poderia ser mais facilitado. Não é uma tarefa fácil. Os produtores de locação sofrem bastante. Eu acabo me envolvendo muito também, porque eu entro em contato com os órgãos, eu estou sempre ali junto. Mas ele acontece. Então, primeiro a gente manda um e-mail, aí a gente entra em contato, explica como vai ser o processo, quantas pessoas vão estar participando, quanto tempo, tem que ser tudo bem... Esmiuçado. Exatamente, bem explicado para que aconteça essa liberação. E eles emitem um documento. Eu, particularmente, durante a pandemia, eu só filmo com um ciente dos órgãos públicos. Então, eu entro em contato sempre, avisando. É um pronunciamento que eu faço, na verdade, um aviso voluntário de filmagem, porque eu não sou obrigada, mas eu faço um aviso voluntário, porque algumas pessoas podem ver e confundir com um evento ou com uma aglomeração, fazer algum tipo de denúncia. Então, eu procuro avisar, porque aí ficam todos cientes que estamos lá todos examinados, porque a equipe inteira faz exame de Covid antes do set de filmagem, a equipe inteira usa os EPIs PFF2 ou N95. Em espaço interno, no meu set de filmagem, é obrigatório o uso de PFF2, face shields ou óculos de proteção. Nos espaços externos, a gente abre mão do óculos ou da face shields, mas a PFF2 ela é obrigatória. A produção quem fornece, o profissional ele chega com a máscara de descartável, de tecido. A gente tem um biomédico e um bombeiro que fazem a triagem, medem a oxigenação, temperatura e trocam os EPIs, eles botam num saquinho, colocam a PFF2, face shields e vai para o set de filmagem. Mesmo a gente trabalhando com máscara que tem uma durabilidade grande, a gente troca ela todos os dias. O profissional chega lá, a gente explica, olha, não precisa descartar, você pode deixar essa descansando para que você possa usar em casa, enfim, como você quiser. Eu vou te interromper, que você está falando já de uma resposta de uma outra pergunta. O Gigante, o foquista, né? Gigante, o foquista. Gigante. Ele mandou aqui: se os filmes sofreram queda de orçamento, os filmes sofreram queda de orçamento durante a pandemia? Se sim, qual a visão sobre isso, já que, na verdade, teria que aumentar a verba por conta dos riscos de saúde dos profissionais? Na verdade... meio que você estava falando. Exatamente. A gente tem um orçamento, que é o orçamento Covid, que a gente fala, que ele deveria ser um orçamento extra, mas a gente acaba tendo que tirar do orçamento do filme. Então, ele não entra como um orçamento plus. Ele substitui algum orçamento dentro do orçamento. Exatamente. E a gente também tem uma questão que agora os filmes precisam ser feitos em 12 horas, por conta do protocolo. Antes, a gente fazia em 15, 18, até 20 horas. Então, o filme que você fazia antes em uma diária, obrigatoriamente você tem que fazer em 2. O que gera um custo maior de locação de equipamento, enfim. Então, ele ficou mais caro filmar durante a pandemia, por conta dos protocolos Covid e do tempo que a gente tem de set de filmagem. Porém, os orçamentos não aumentaram. Então, o produtor ficou numa... Aumentou o samba do produtor. Exatamente. O rebolado. Então, a gente ficou aí numa sinuca de bico, mas a gente também
teve que se reinventar, né? Se redescobrir, e a gente conseguiu provar que é possível fazer, com a equipe não tendo que abrir mão dos seus direitos de hora extra, enfim. Mas a gente está conseguindo fazer. O que eu acho uma pena, obviamente, porque se você consegue fazer uma vez, você obrigatoriamente tem que fazer sempre, né? Sim. Mas aí a gente também está tendo concessões, a gente está tendo diretores mais acessíveis, os diretores estão abrindo mão de algumas coisas para que possa viabilizar o filme, então eu acho que está sendo abrir mão de todos os lados, né? Sim. A gente hoje já não tem mais o cliente no set de filmagem, o que diminui também um pouco da estrutura que a gente precisava ter, né, para poder atender confortavelmente. Então, são coisas que saíram que a gente vai... São detalhezinhos que você vai tirando daqui, pondo de lá. Exato. É o samba. Exato. Mas a gente acaba tendo um custo bem alto, sim, de protocolo Covid, sem dúvida. Principalmente porque alguns trabalhos a gente chega a fazer 3 exames por pessoa da equipe para o mesmo job. E lembrando que são de 80, 100, 120 pessoas vezes 3, né? Exato. Então, meus queridos clientes, vocês que rodavam filmes antes da pandemia, o mesmo filme que a gente rodava antes da pandemia, o custo dele é quase que, acho que uns 20% a mais. 20% a mais. 20% e a mais. também tem a questão, o próprio catering também encareceu, porque a gente precisa usar, aliás, é uma coisa que eu faço questão de falar, que eu acho muito importante, os produtores que tiverem, os meus colegas produtores estiverem assistindo, que façam isso, porque... Eu sempre tive nos meus sets de filmagem, o Edu sabe disso, isso sempre, a vida inteira, a gente recicla, sempre. Eu vejo que alguns sets não fazem, eu vejo que São Paulo alguns sets não fazem, e isso já era muito importante, agora se tornou mais, porque com o protocolo nós estamos usando mais material descartável, o catering encareceu por isso, inclusive, porque bolo tem que ser no potinho, tudo no potinho, marmita, vem a marmita descartável para a gente. Então, uma coisa que eu faço no set de filmagem, a gente pede para que a equipe leve seus talheres, para que a gente não utilize talher descartável, e também, né, para que o buffet Catena não tenha que ficar lavando, né, os talheres. Então, cada um leva seu talher, cada um leva sua caneca, para que a gente também use menos copo descartável. Terminou de almoçar ou terminou de fazer qualquer refeição, tudo separado, orgânico e reciclável. A equipe de Curitiba já está super acostumada, eles tiram todo o restinho de comida da marmita, jogam no reciclável, orgânico no orgânico. Só que eu vejo que não são todos que fazem, e eu acho que é muito importante que a gente tenha essa conscientização, porque a gente aumentou muito a quantidade de lixo que a gente produz. Já não era pouco antes, Que né? já não era pouco. A gente atende uma produtora que tem uma política muito bacana de preservação. Inclusive, ao final do job, a gente tem que passar para eles, a gente mede a quantidade de energia que a gente gastou com gerador, equipamento de luz, quantos quilômetros todos os carros da produção rodou, e eles revertem isso em plantio de árvores. Para saber o Muito impacto. legal. Exato. A produtora é a Surreal. Surreal Hotel Arts. E o primeiro trabalho deles, eu sou parceira deles de outros carnavais, porque eles eram de outras produtoras, mas o primeiro job foi com a gente em Curitiba, e eles têm uma pessoa que cuida só da questão de reciclagem, dos fornecedores, enfim. E ela veio acompanhar um set de filmagem. E a primeira reunião que eu fiz com a produtora, eles passaram para a gente a política de trabalho deles, né, que eles tinham muito essa preocupação com a preservação. Falei, olha, mas aqui a gente já recicla há algum tempo e tal. Ela, que legal, então, né, mas a gente vai trazer coisas novas aí para vocês. E a executiva da produtora fala para mim, Nani, vocês deram um show, porque a gente achou que vocês reciclavam, mas não era tanto. Então veio a Derbinha, que é a responsável por esse setor, e ela ficava do lado, esperando as pessoas terminarem de comer, quando foram reciclar e as marmitas, fazer a separação no lixo. Ela falou assim, nossa, vocês estão de parabéns, não tem nada fora, eu realmente não tenho nem o que falar. E aí o lixo a gente mandou para uma empresa específica, o que sobrou do cenário também, a gente reutiliza muita coisa, né? Ou a gente dá para o cenotécnico, para ele poder transformar em outros materiais. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a reciclagem, a preservação do meio ambiente, que eu acho que tem que ter ainda mais no momento que a gente está vivendo,
porque a gente aumentou muito a quantidade e o volume de lixo que a gente faz. Então, produtores, equipe técnica, tenham muita consciência, reciclem, principalmente no set, na vida e no set de filmagem.